Uma das principais dúvidas de qualquer pessoa é: qual é o meu lugar no mundo? Será que eu tenho um dom? Será que eu tenho um propósito? No que é que eu me daria bem trabalhando? E, gente, o LinkedIn, em uma reportagem publicada pelo site Invest do Globo, que fala sobre tendências profissionais agora, em janeiro de 2022, que é quando eu gravo o vídeo, mas enfim, tenham esse dado em qualquer momento que vocês estiverem ouvindo essa conversa que estou tendo. Publicou que 49% dos brasileiros consideram mudar de profissão. O que me chamou muita atenção, 49% dos entrevistados no LinkedIn, que para quem não conhece é uma rede social, mas voltada para o networking, que é esse conhecimento profissional, indicações, consideram mudar de emprego. Isso mostra que muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, insatisfeitas com a sua carreira. E a astrologia tem um ramo específico, que é o mapa vocacional, que fala sobre as suas principais chances de ser reconhecido e de literalmente ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar multimilionária, mas em termos de ter uma remuneração satisfatória. É sobre mapa vocacional que vamos falar hoje nesse novo diálogo aqui no Donde Fluir. Gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Helena Marques, a criadora do Donde Fluir, esse espaço onde falamos sobre espiritualidade, astrologia, tarô, numerologia. Eu estava lendo essa matéria do LinkedIn que 49% dos brasileiros pensam em mudar de carreira. E fiquei assim, caramba, 49%, gente, é uma porcentagem muito expressiva. E justamente no LinkedIn, que é a rede social mais ligada a essas questões de networking e tudo mais. Então eu quero falar sobre um ramo de astrologia muito propício para isso, que instiga, sejam as pessoas que querem mudar de carreira ou os jovens que estão prestes a fazer o vestibular e não têm uma ideia clara, até porque hoje em dia são muitas opções, o que é que eu posso fazer, quais são os meus talentos mais latentes. O que é que a astrologia fala disso? Quando vamos analisar trabalho, vida profissional, na astrologia, analisamos 3 casas, que são a casa 2, que fala justamente sobre vida material. Então, quais são as suas melhores oportunidades de ganhar dinheiro? Sobre casa 2 é de dinheiro que estamos falando. E não é um dinheiro advindo de heranças, de matrimônio, é um dinheiro que advém daquilo que o indivíduo pode produzir, daquilo que ele pode criar. Analisamos também a casa 6. O que é a casa 6? A casa 6 fala sobre a rotina, mais especificamente falando, um local de trabalho ou o tipo de atividade rotineira, a relação com os colegas de trabalho que seria satisfatória para o indivíduo. Sobre a casa 6, vamos falar do day by day, da rotina, de qual área de trabalho, qual local de trabalho, aquela pessoa se sentiria bem. E a casa 10, que também é conhecido como meio do céu, fala justamente sobre o reconhecimento público. A casa 10 é a parte do mapa, o meio do céu, é o mais alto, porque é justamente como o que é que aquele indivíduo é conhecido, né? Por qual característica? A casa 10, se eu fosse resumi-la em uma palavra, seria o legado. E esse legado, muitas vezes, se não todas, acontece justamente pela escolha que fazemos de uma carreira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e o que é que nós analisamos ao fazer um
um mapa vocacional. E, gente, se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, os convido para acessar o meu site www.donjofluir.com e também o meu Instagram www.instagram.com/donjofluir. Então, vocês podem entrar em contato comigo de várias maneiras. Inclusive, no Donjo Fluir tem uma matéria falando sobre mapa vocacional, que está aqui logo abaixo. Se você está curtindo, curtam, me sigam, se inscrevam, enfim, façam todo o processo. Vamos falar de casa 2, que é a casa sobre o dinheiro. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre dou o meu exemplo nos vídeos. Nada melhor e mais fidedigno do que falarmos sobre o nosso próprio mapa. Eu tenho a casa 2 no signo de Gêmeos. O que é que isso quer dizer? A casa 2 no signo de Gêmeos falam sobre indivíduos que podem ganhar dinheiro mesmo com a comunicação. Gêmeos é um signo ligado a trocas intelectuais, a comunicação. Portanto, digamos, se uma atividade tem potencial de me dar dinheiro, é comunicação. Porém, isso parece ser algo muito vago. Tá, comunicação como? E como a astrologia de vaga não tem nada, é algo profundo, eu vou explicar mais. Aí nós olhamos para o planeta regente daquele signo que está na sua casa 2. No meu caso, que é Gêmeos, quem é o planeta regente de Gêmeos? Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, ok? Mercúrio é o regente de Gêmeos e Virgem. Então, eu vou olhar para o Mercúrio do meu mapa astral. Aonde está o Mercúrio do meu mapa astral? O meu mapa astral, o Mercúrio, está em Áries, na casa 12. Desse modo, eu posso ganhar dinheiro em atividades que vão exigir, sim, da minha criatividade, da minha versatilidade, das minhas capacidades de comunicação, principalmente que dizem respeito à casa 12. O que é que se trata de casa 12? Casa 12 trata-se de inconsciente coletivo, de espiritualidade, de arte. E eu sempre trabalhei com questões assim. Tanto que eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo como jornalista, que é comunicação. Eu trabalhei um tempo também como jornalista de música. No que eu era estagiária de jornalismo, vocês já acreditam que eu escrevia sobre astrologia? Depois eu posso colocar aqui os links para vocês. Eu trabalhava como estagiária no site chamado Pure People, daqui do Brasil mesmo, e eu, assim que eu cheguei, eu falei, eu quero fazer uma coluna sobre astrologia, e fiz minha coluna sobre astrologia, que modéstia à parte deu muito certo, e me sinto muito orgulhosa que mesmo estagiária, eu criei uma nova coluna no site, e mesmo depois que eu saí, esse legado ficou, e outras pessoas tocaram o barco. Então, essa questão mesmo da comunicação, e gente, o que é que eu estou fazendo aqui, se não me comunicando com vocês, expressando conhecimento, explicando como é feita a leitura de um mapa vocacional para quem está interessado. Então, a comunicação, mesmo que eu trabalhe com coisas diferentes, e engraçado que são realmente coisas de casa 12, ela é a égide, ela é a base do meu trabalho. E é claro que quando eu interpreto mapas astrológicos, numerologia, tarô, é sobre comunicação que eu estou colocando na prática temas de casa 12 que falam sobre espiritualidade, sobre arte, enfim. Beleza, isso é sobre a minha forma de ganhar dinheiro. E vamos ver a casa 6. Vocês se lembram que eu expliquei que a casa 6, ela funciona através da nossa leitura do day by day, da nossa rotina? A minha casa 6 é em Libra. O que é que significa uma casa 6 em Libra? Isso mostra que eu prezo por muita harmonia no meu local de trabalho, tanto se eu trabalhar com outras pessoas, né, colegas de trabalhos, ou então parceiros, né, de trabalho, ou também que o meu ambiente seja harmônico. Aí a gente vai olhar o regente de Libra. Quem é o regente de Libra? Quem é o planeta regente de Libra?
Vênus. Vênus rege Libra e Touro. E aí nós olhamos para a minha Vênus. A minha Vênus está em Peixes na casa 10, que é justamente sobre espiritualidade, de novo, e arte, que são as minhas grandes áreas de concentração. Então, hoje eu trabalho, além de prezar por uma harmonia, eu prezo por arte. Tem que ter um quadro, como vocês estão vendo aqui. Esse quadro aqui mesmo que eu estou apontando, porque a câmera, né, mostra a imagem refletida, é a imagem do Arcano 19 no tarô do Rider-Waite-Smith, que é o Sol. Já aqui, que eu tô com a mãozinha aqui, é a Frida Kahlo, que para mim é uma personagem arquetípica muito forte e que traduz muito o que eu quero passar no Dom de Fluir, porque é uma mulher que conseguiu traduzir a sua dor de amar e ter um relacionamento conflituoso com o Diego Oliveira, a sua dor física de uma pessoa que literalmente sofreu muitos acidentes na vida em arte. Os quadros de Frida acabam sendo uma transmutação da dor dela em arte. E eu acredito muito nesse processo de transmutação. E aqui a gente tem, aqui, as Senhoritas de Avinon, do Pablo Picasso, que um grande escorpiano, que também era uma pessoa que transmutava muito através da arte, que justamente, né, esse quadro é de 1907, no início do século XX, que as pessoas ainda queriam retratar coisas muito belas, né, natureza morta, que são as frutas belas, as paisagens belas. Vem o Pablo Picasso e subverte isso retratando prostitutas do bairro de Avinon e colocando uma beleza nessas mulheres, né? Adjetivando-as para além dessa questão de prostituta, e também fala sobre essa questão da sensualidade, e faz um contraponto com a arte africana, que também era um tabu numa escola europeia. Enfim, eu gosto muito de arte e espiritualidade. Então, no meu ambiente tem que ter isso. A gente também vê esse fundo aqui pintado de lilás e tem um propósito para isso. Então, no meu ambiente tem que ser rodeado de arte. Eu me sinto muito bem quando eu estou trabalhando com arte, com espiritualidade e com temas que dizem respeito à elevação da nossa consciência. Então, isso também casa muito comigo na minha casa 6, ter esse ambiente esteticamente que eu me sinta bem, que eu me sinta harmônica, equilibrada. E a casa 10, que é o ponto mais alto, que fala sobre legado, eu tenho a casa 10 em Aquário. O que é que acontece? Aí a gente vai ter uma disputa da astrologia moderna com a astrologia tradicional. Aquário, pela astrologia moderna, ele é regido por Urano. E pela astrologia tradicional, ele é regido por Saturno. Então, para ver quais são os planetas dispositivos, ou eu olho Urano, a posição do meu Urano, ou eu olho Saturno, ou eu olho os dois. Então, vamos falar dos dois. O meu Urano, ele é em Aquário também, na casa 9. E o meu Saturno, ele é em Peixes, na casa 10. Ou seja, vocês já estão vendo que eu tenho Vênus e Saturno em conjunção no meu mapa astral, para quem entende um pouquinho mais de astrologia. Então, o que é que acontece? Isso mostra que eu tenho um legado de vanguardista. O que é vanguardista? É muitas vezes trazer algo não muito falado à tona, ser muitas vezes uma precursora de algo. E eu tento fazer isso através do Dom de Fluir, através desses vídeos que eu faço, das matérias que eu escrevo, que muitas vezes eu relaciono astrologia e espiritualidade com metáforas e em moldes que talvez não fossem tão pensados para essas áreas. E, por exemplo, eu sou de Salvador, Bahia, no Brasil. E as pessoas em Salvador
por ser uma terra, né, cheia de mistérios e orixás e tudo mais, tenho o maior respeito pelos orixás, tenho o maior respeito pela Umbanda e quaisquer outras religiões, tá bem? Para deixar claro. Mas as pessoas, por exemplo, quando eu falo que eu sou astróloga, que eu sou numeróloga e que eu sou taróloga, por essa predominância das religiões de matrizes afro, aqui em Salvador, acham que eu tenho algo ligado à Umbanda, né, as energias dos orixás e tudo mais. E eu não tenho. Assim, eu não trabalho com nada disso. Eu trabalho com astrologia, com tarô, com numerologia, que são saberes que estão aí desde o século XIII, no Egito. Porque eu não sou, eu me considero espiritualista, mas sem religião. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu poderia ser, sim, candomblessista, umbandista, e meu trabalho tem uma ligação, mas não tem. O meu trabalho, ele é dissociado de qualquer religião. O que às vezes me incomoda um pouco, que aqui em Salvador, estou em Salvador gravando esse vídeo, as pessoas, acham muito, sabe, que vai invocar, sei lá, Pombagira, essas entidades que, repito, não tenho nada contra. Mas, gente, uma coisa não tem a ver com a outra. Isso é senso comum. Então, eu com esse meu meio do céu em aquário, né, regido por Urano em aquário na casa 9, a casa 9 é a casa da filosofia, dos estudos superiores, e também com Saturno lá em peixes na casa 10, eu acho que eu tenho como legado justamente conectar saberes que muitas vezes ficaram dissociados um do outro, mostrando as suas interrelações. Até hoje, eu faço mestrado em filosofia, né, atualmente. Há muita controvérsia. As pessoas que fazem filosofia têm um medo de falar de metafísica, têm um medo de falar de espiritualidade. Assim, medo é um tabu, entende? E se a gente lê várias obras, né, sejam de filósofos muito antigos, muito clássicos, como Platão, Aristóteles, enfim, como diria o Nietzsche, essa integração entre Apolo e Dionísio, entre racional e metafísico, os gregos eles sabiam fazer isso melhor que a gente. Então, eu acho que eu tenho como legado justamente ser pioneira ao falar desses assuntos, interligando saberes, até porque eu já trabalhei com áreas muito diferentes e criando novos entendimentos. Porque é isso, aqui mesmo em Salvador, às vezes eu sofro muito, porque é sempre associado às religiões de matrizes africanas, que, repito, eu acho tudo muito bonito, respeito e incentivo que todos os seus praticantes o façam e tenham esse papel de resistência que todas essas religiões têm, mas eu fico incomodada quando associam, né, que então você vai invocar a Pombagira, que não é bem assim. Entendeu? O meu trabalho, que não é com esse tipo de senda que eu estou envolvida. Então eu quero mostrar também que espiritualidade, que astrologia, tarô e numerologia não são saberes ligados à macumba, né? Enfim, a trabalhos, entende? Que existem, por exemplo, sadhanas, que são vivências do espírito, que são práticas espirituais que você pode fazer como se fossem orações, entende? Mas não nesse sentido, enfim, de mexer com entidades, que as pessoas acabam confundindo. E a base do meu trabalho tem muito estudo, muita pesquisa, muitas horas estudando, lendo vários livros. Então eu acho que eu tenho esse legado de ser pioneira e trazer que esses saberes, mais do que qualquer conexão com alguma entidade, invocar a entidade, repito, não tenho nada contra o que eu faça, são questões que devem ser estudadas, muito bem estudadas. O Brasil, né, ainda tem muito essa questão de não se falar, de ter isso como assunto tabu,
ai, só mexe com isso, quem invoca a entidade, o que é um preconceito, o que é um senso comum. Mas, por exemplo, em Buenos Aires tem um dos maiores centros de astrologia do mundo, que é o Centro Astrológico de Buenos Aires, que é muito bom, que se estuda astrologia com seriedade. Então, eu acho que eu tenho esse meu papel de fazer essa interlocução entre saberes espirituais, psicológicos, principalmente da psicologia analítica do Jung, filosóficos, artísticos, no meu trabalho, como integração. Então, o mapa, através dessa explicação que eu dei, usando o meu mapa vocacional, por exemplo, nós podemos ver a, como a pessoa pode ganhar dinheiro, o ambiente que a pessoa se sente bem ao trabalhar e o legado que ela pode deixar. Então, se você deseja que eu faça o seu mapa, que é uma consulta para talvez entender um pouco se você está no momento de transição, de dúvida, se o seu filho quer fazer o vestibular, mas ainda está um pouco perdido no caminho, eu terei o maior prazer de ajudar a trilhar esse novo momento. Como é que vocês podem entrar em contato comigo? Aqui abaixo tem justamente o link do meu WhatsApp que vocês podem mandar para as consultas e será um prazer receber todos vocês. Então, o mapa vocacional, ele é um mergulho, né? Ele é um mergulho nessa bússola evolutiva, o que contribui muito para que possamos justamente reconhecer os nossos maiores potenciais, muitas vezes potenciais esses que estão adormecidos, e a astrologia pode iluminar essas nebulosidades, tá bem? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.